Caio Júlio César nasceu em Roma, em uma família que pertencia à nobreza romana, uma família que se dizia ser descendente dos fundadores da cidade de Roma. Desde muito cedo ele teve contato com o poder em Roma, principalmente porque a sua tia Júlia era casada com o general Caio Mário, um general que era uma figura muito importante nesse período. Foi esse seu tio, Caio Mário, que o protegeu depois da morte de seu pai. Mas logo as coisas mudaram, porque iniciou-se em Roma uma guerra civil entre Caio Mário e Sula, dois grandes generais da época. Com a vitória do general Sula e a derrota de Caio Mário, César foi obrigado a deixar Roma. Ele fugiu, mas não ficou parado. Foi nesse período que ele estava fora de Roma que César iniciou a sua carreira militar. E assim que Sula morreu, ele voltou para Roma para conquistar mais poder. Esse episódio de guerra civil entre Sula e Caio Mário, ele mostra bastante como era a relação política desses generais da época. Essa guerra ela deixou clara que os romanos eles tinham uma grande lealdade aos seus generais, às vezes maior do que aos políticos. E isso foi uma coisa que César aprendeu. Quando César voltou para Roma, ele foi escalando rapidamente na hierarquia de poder. E grande parte disso foi porque ele possuía muitas dívidas e ele não podia perder suas posições de poder, senão ele poderia ser processado como civil. Em 60 a.C., César deu um grande passo no poder porque ele fez uma aliança com Crasso e Pompeu, criando o que ficou conhecido como Primeiro Triunvirato, e esse trio conseguia controlar o poder político e econômico em Roma. A partir dessa aliança, César conseguiu chegar ao posto de cônsul, que era o mais alto em Roma. Ele conseguiu ter o controle sobre 4 legiões e ser governador de algumas das províncias romanas. Províncias essas que ficavam nas fronteiras da República Romana. Ao governar essas províncias nas fronteiras dos domínios de Roma, César começa então um processo de expansão para as terras que eram conhecidas até então como Gália. Hoje então nós vamos conversar sobre Comentários da Guerra da Gália, livro onde Júlio César vai nos contar as suas campanhas militares para conquistar esses novos territórios. Essa é a vinheta! Nesse livro então César vai nos contar mais sobre esses territórios que os romanos chamavam de Gália, e os gauleses, que eram a forma como eles se referiam aos povos que ali viviam. César vai dividir ainda para nós leitores do livro a Gália em 3 regiões, habitadas por aquitanos, celtas e belgas. E durante todo o livro ele vai sempre nos dar boas justificativas sobre por que ele está invadindo novas terras. Então ele começa o livro nos contando um pouco sobre a geografia desse território que eles chamavam de Gália, e em seguida ele vai nos contar sobre o plano de um líder gaulês, que era o Orgetorix, para dominar uma das regiões que estava sob o governo de Júlio César, que era a Gália Transalpina. E quando esses gauleses atacaram tribos que eram aliadas de Roma, César viu a justificativa perfeita para expandir os seus domínios. Durante todo esse livro, em cada uma de suas vitórias, César tenta nos mostrar que ele é um grande líder, não só um grande líder militar, mas que ele também é invencível. E assim ele se mostra um grande mestre também da propaganda. Ele está sempre colocando números exorbitantes de mortos e de territórios conquistados. Ele faz aqui toda uma autopromoção muito importante para que ele conseguisse se legitimar como um grande líder e como o conquistador desses territórios.
César, então, vitória após vitória, vai conquistar grande parte do que hoje nós conhecemos como Europa, e ele chega até o Canal da Mancha, que hoje em dia fica entre a França e a Inglaterra. Ele cruza então o Canal da Mancha com muita dificuldade devido à tempestade, e ele chega até a Britânia, que é a ilha que hoje em dia fica a Inglaterra, País de Gales e Escócia. E ele vai relatar a Britânia como um território de costumes exóticos, uma ilha misteriosa, onde existem homens que lutam nus e que pintam seus corpos de azul, e são todos muito diferentes dos romanos. Ele sempre vai retratar outros povos com esse tom de exotismo. É muito importante a gente lembrar que aqui nós estamos conhecendo outros povos a partir do olhar dos romanos, e esse é um olhar que possui preconceitos e estereótipos e que tende a rejeitar um pouco aquilo que é diferente de si. E essas descrições, elas também são usadas com o propósito, às vezes, de diminuir o outro para mostrar o seu poder, diminuir o outro para se engrandecer e mostrar, por exemplo, como que é melhor quando você está sob o domínio de Roma. Ele vai descrever bastante a sociedade dos celtas como algo bastante exótico. Ele vai falar muito sobre o papel social dos druidas e sua importância como figura nessas sociedades. E ele vai fazer descrições aterrorizantes da cultura desses povos, como, por exemplo, a descrição de um ritual onde prisioneiros eram queimados vivos dentro de um grande homem de madeira que era construído. Essas descrições, elas ficaram tão presentes na cultura popular ocidental que elas deram origem a grande parte do que se imagina hoje sobre os povos celtas. E elas vão servir até de inspiração, por exemplo, para o filme O Homem de Palha, de 1973, para a gente ter uma noção de que, apesar de hoje em dia esse livro não ser tão popular, mas ele inspirou bastante no nosso imaginário. E ele serve até hoje como fonte de estudos sobre os povos que habitavam nessas regiões, nessas épocas, porque ele é um importante relato escrito. Só que é sempre importante ressaltar que ele é cheio de preconceitos e concepções romanas. Ele cria então essa visão de povos bárbaros e da superioridade romana e de como que era bom quando Roma levava a sua civilização para esses povos. Em determinados momentos ele vai até elogiar e exaltar aqueles povos que abraçavam mais o domínio romano. Isso também é um forte instrumento de propaganda. Acho que um dos grandes momentos também desse livro é o Cerco de Alésia, onde César vai enfrentar um líder gaulês chamado Vercingetorix, e ele vai então cercar o território onde esse líder gaulês estava, e os gauleses vão resistir a esse cerco. César então vai usar muitas estratégias para conseguir vencer Vercingetorix, que depois foi levado para Roma para ser executado. César nos mostra aqui algo que é muito evidente hoje em dia, que a guerra não é só sobre conquistar novos territórios, não são só batalhas físicas, mas também é necessário um controle da narrativa sobre essa guerra. Aquele que vence conta a história e perpetua a narrativa que ele criou. Os comentários da Guerra da Gália de Júlio César não eram apenas relatos de batalhas, eles eram também essa forte ferramenta de propaganda que ajudou Júlio César a se tornar uma das figuras mais importantes de Roma. Essas vitórias e toda essa propaganda, elas são muito importantes para Júlio César, elas proporcionam a ele um crescimento de poder muito grande, e depois dessas guerras na Gália, ele vai iniciar uma guerra civil contra Pompeu, que até então era seu aliado. Isso demonstra como esses processos mexeram com o poder em Roma.
ao longo do mês eu falarei mais sobre essa figura de Júlio César e como ela foi construída na literatura ao longo do tempo. Então, se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos, certo?